Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. A gente está começando agora a segunda sessão do Empowering the Truth 2024 do ICFJ. Nessa sessão, nós vamos falar com a Jamile Santana sobre a construção, ou melhor, sobre alcançar audiências inalcançáveis. Ou seja, como se conectar a um público que não costuma consumir jornalismo, ou se consome jornalismo, tem um elevado grau de desconfiança relação àquilo que ele ou ela vê. Essa é, como eu disse, a segunda sessão, e lembrando que quem comparecer a pelo menos 3 das 4 sessões, depois poderá inscrever um projeto jornalístico que não necessariamente envolva checagem, para receber bolsa e mentoria, a fim de desenvolvê-lo ao longo do ano, de olho, né, nas eleições de 2024, ou pode ter um outro objetivo, tá bem? Eu lembro que eu tinha falado semana passada para enviar a quem compareceu a gravação. Acabou que a gente não deu, por uma questão de ajustes estéticos do vídeo, não deu tempo de eu enviá-lo até agora, mas agora está no ar e vou passar para vocês assim como este daqui. Bom dia, Ítalo. Jamile, bom dia, tudo bom? Bom dia pessoal. Espero encontrar todo mundo bem. Obrigada aí pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Legal demais, obrigado pelo seu aceite. Sei que você preparou um conteúdo bem bacana para compartilhar aqui com a gente. Semana passada, a Sanara fez uma boa propaganda de você. Eu, as expectativas meio altas, assim, não quero. Que medo. É, E vir depois da Sanara é uma responsa, hein? Sanara é braba. então, o pessoal gostou da aula com ela também. Que legal. Podemos começar então? A gente já está 5 minutos aqui, 4 minutos, um bom número de participantes. Legal. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Estou muito feliz, estou muito chique também, né? Ter até presença internacional aí. Muito legal. Espero que a gente possa construir juntos, então, as soluções aí, né, pro nosso jornalismo. Então, Isso. como... Desculpa, Sanara, só um recadinho importante para o pessoal. Acho que todos estão vendo aqui o chat funcionando. Pode mandar pergunta, eu vou fazer o filtro, né? O que for mais pertinente para o momento, eu atrapalho um pouquinho a apresentação da Jamile, faço a pergunta. O que eu considerar que pode ficar um pouco para depois, eu vou segurar a pergunta e mais para frente eu faço, tá? Lembrando aqui que tem o chat e tem o Q&A também, para quem quiser mandar só no particular a pergunta. E é isso. Obrigado. Legal, bora. Bom, como o Daniel falou, a gente vai falar um pouquinho sobre audiência e essa crise que a gente tem vivido no jornalismo, né, que é tentar alcançar esse público que não consome ou tem confiado muito pouco no jornalismo tradicional. Para começar, eu vou falar um pouquinho de mim, assim, né? Só para me apresentar aqui. Eu sou jornalista, tenho 11 anos aí de experiência em cobertura de jornalismo local, né? Sou de Mogi das Cruzes, uma cidade perto, no estado de São Paulo, perto da capital. E trabalhei durante 11 anos nessa cobertura de 10 municípios ali que ficam nessa região da Grande São Paulo. Também sou jornalista de dados e trabalho com transparência pública municipal, né? Em 2019, saí efetivamente de redação, assim, do Hard News, para me dedicar aos estudos em jornalismo de dados e transparência, e foi quando eu comecei a me envolver mais ativamente em projetos guiados por dados, né? Então, em treinamentos sobre desinformação, lei de acesso à informação também, e treinamentos sobre dados, né? Tive a honra de trabalhar em alguns projetos que foram premiados, né? No prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, participei de um monitoramento de violência política de gênero nas redes sociais, desenvolvido ali pela revista Asmina. E esse trabalho também foi finalista do Sigma Awards, que hoje é o maior prêmio de jornalismo de dados no mundo, né? Também recebi aqui na minha cidade a medalha Zumbi dos Palmares pelo trabalho em transparência pública, que precisei fazer, porque a cidade não cumpria, ainda não cumpre tudo que pede a lei de acesso à informação, então tive que encontrar ali mecanismos para ajudar a cidade a avançar um pouco nesse sentido. Acabei tendo que escrever um projeto de lei para que a cidade regulamentasse a lei de acesso à informação,
escrevi o projeto, terminei a escrita dele, acho que foi 2020 ou 2021, e ele esse projeto foi aprovado na Câmara no ano passado, na metade do ano passado, na segundo semestre do ano passado. Ainda tem muito desafio, além de acesso à informação, mas seguimos aqui nesse trabalho. E atualmente também sou coordenadora da Escola de Dados, que é um programa de alfabetização em dados da Openology Brasil. A gente atua desde 2013, tem cursos, tutoriais e as conferências de jornalismo de dados e métodos digitais, que são os CODAS, que vocês já devem ter ouvido falar, que são eventos muito maravilhosos de se participar. Não fazendo propaganda aqui do meu trabalho, mas já fazendo. E o que que a gente vai ver hoje nessa aula que eu preparei para vocês? O perfil do consumo hoje de notícias no Brasil e no mundo. Na verdade, é uma pincelada ali do que é o perfil, porque esse é um assunto muito amplo, né? Quando a gente fala de audiência no Brasil, a gente está falando de uma audiência que é, tem muita interseccionalidade, dependendo da região do Brasil que você olha, é um perfil diferente de público. Então, aqui a gente traz os pontos mais em comum dessa audiência e também como aplicar essa estratégia para aproximar essa audiência afastada do jornalismo tradicional, que é uma realidade que a gente está vivendo hoje e pode ser muito mais agravada aí nos próximos anos, nos próximos meses, eu diria, né? O processo é muito mais rápido do que a gente imagina. Com a facilidade do uso de inteligência artificial, das redes de desinformação, as campanhas se aprimorando cada vez mais, né? E estamos falando de um ano eleitoral, então também esse ano vai ser um laboratório muito importante para a gente testar essa aproximação que o jornalismo tem hoje da audiência. Por que que a gente precisa falar sobre isso, né? A gente tem aí, segundo o Atlas da Notícia, mais de 26 milhões de brasileiros vivendo em municípios que não têm nenhum projeto de jornalismo dedicado à cobertura local, né? Então, são pessoas que a gente considera que moram em desertos de notícia, né? Nessa última edição, que foi publicada agora em agosto do ano passado, né? Esse estudo mostrou que o Brasil teve uma redução no número de cidades em deserto de notícia, que os rádios, né, as rádios comunitárias e as páginas online têm, em grande medida, sido responsável por essa redução nos desertos, mas mesmo assim a gente tem quase metade dos municípios brasileiros sem nenhum veículo de comunicação de cobertura jornalística, né? E aí eu olho para esse dado e fico muito preocupada, não só pelo número elevado de pessoas sem uma fonte confiável, né, de informação, mas quando a gente olha também para cidades que têm veículos de notícia, mas você olha para a estrutura desse veículo, você vê que o buraco da desinformação é muito mais embaixo, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, vou usar ela muito como referência, porque é onde eu tenho mais a proximidade, né, a aproximação aí com o jornalismo local. A gente tem jornais que ou demitiram a redação quase inteira, não tem profissionais experientes no seu quadro, são todas pessoas que estão começando agora no jornalismo, e também não tem uma estrutura para essas pessoas trabalharem, né? Então, acaba replicando muito release pronto, uma comunicação que já vem pronta para o jornal, e você acaba não abordando temas que são muito essenciais para a vida das pessoas. Então, esse número aqui de deserto de notícia, a gente enxerga um deserto, o explícito, né? Mas tem um outro deserto que a gente também tem vivenciado numa crise muito grande, que o dado acaba não mostrando, né? Então, esse número aqui de deserto, o número de pessoas atingidas deve ser muito maior do que isso, né? Aqui também, continuando aí com os dados do Atlas, né? Ele mostra aqui uma proporção, né, da população que tem pelo menos um veículo de notícia para se informar, e o número da população sem nenhum veículo de notícia, né? E aí, quando eu falo de jornalismo profissional, que é o que o Atlas da Notícia considera, a gente também está falando de projetos locais independentes, né? Que muitas vezes são desenvolvidos aí por um único comunicador, por um único jornalista local,
que faz esse trabalho aí quase como um guerreiro local de levantar essas pautas que são importantes naquele contexto, né? Do outro lado, a gente tem o mapa, né, dos municípios sem veículo jornalístico, né? Esse deserto está muito concentrado na região Nordeste e Sudeste, e a gente percebe ali, eles fazem uma relação com o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que a gente tinha uma visão muito talvez, preconceituosa, né? De que cidades com índice de desenvolvimento humano menor também têm menos veículos de comunicação. Isso é um fato, muitas cidades não têm, mas não é uma exclusividade de cidades que têm índice de desenvolvimento humano baixo, como mostra aqui esse mapa aí do Atlas da Notícia. Então, a gente tem, por exemplo, na região Sudeste, em Minas Gerais, que é o estado que mais tem cidades em situação de deserto de notícia, cidades com índices elevados, né? E mesmo assim, sem uma fonte confiável. E aí é muito sutil esse dado, né? Porque ele percebe, ele mostra também um comportamento, né, da audiência, né? Se a audiência não está se informando localmente num veículo de comunicação, por onde é que ela se informa, né? E é uma discussão muito ampla, muito interseccional, né? Além da questão do deserto de notícia em si, né, a gente tem a questão da diminuição do consumo de notícias em jornais, tanto impresso quanto digitais, por exemplo. Aqui eu trouxe um pouquinho dos dados sobre assinantes digitais, porque a gente vai ver mais para frente, as pessoas procuram se informar mais por meios online, né, seja em sites ou páginas online, né. E aí, segundo o Instituto Verificador de Comunicação, que soltou esse estudo em 2023, mais atualizado, 12 dos principais jornais brasileiros perderam aí 3,9% do total de seus assinantes, né? E foi a primeira queda registrada desde 2017. Então, quer dizer, nem na pandemia a gente teve uma queda tão grande no número de assinantes quanto a gente teve em 2023, né? E aí, não quer dizer que as pessoas não consumam mais essas notícias tradicionais nesses sites, mas não tê-los próximos é um sinal de alerta bem importante para como a gente está pensando o jornalismo tradicional hoje, né? E aí, o estudo mostra aí dos veículos citados, 9 tiveram uma queda significativa aí no número de seus assinantes, né? E um dos que teve os piores índices aí foi o Jornal Extra, com uma queda de quase 37% na sua versão digital, seguido pelo jornal O Tempo, com 32%, né? Então, quer dizer, a gente tem, para além da questão do acesso, da dificuldade de você precisar precificar a notícia, que é um direito fundamental, a gente também tem uma mudança importante de comportamento dessa audiência, né? E aí, o Fernando Rodrigues, que é publisher do Poder 360, que traz vários estudos também sobre o comportamento da audiência e como está a saúde sustentável e a sustentabilidade dos veículos de comunicação no Brasil, ele falou que avalia que seja muito necessário rever o modelo de negócio do jornalismo no Brasil, porque isso vai para além de uma questão de disputa de audiência com as big techs e com as redes sociais, né? Hoje a gente tem um leitor mais empoderado, um leitor que ao mesmo tempo também está muito mais suscetível a campanhas de desinformação e vieses de confirmação, ou seja, as pessoas consomem na rede social aquilo que, de alguma forma, confirmam algo que ela já acredita, e aí fica muito difícil você contra-argumentar. E a gente tem esse jornalismo que por muitas vezes não olha com humildade a sua própria produção, né? Não revê os seus próprios processos. Então, o Fernando traz essa reflexão de como a gente tem que rever métodos, falar sobre isso sem tabu, sem ego, para poder avançar e reconquistar essa audiência, que eu acho que é o grande desafio nosso aí dos próximos anos, além do combate à desinformação que vai acontecer em escala, né, industrial aí,
é também rever esses processos e torná-los mais transparentes, mais amigáveis e mais acolhedores, né? Sanara deve ter falado muito sobre isso, né? Sobre como é preciso criar essa relação diversa dentro e fora das redações, né? A gente também tem um outro estudo, né, da Digital News Reports, da Reuters, e esse estudo essa pesquisa é realizada em 46 países, inclusive o Brasil, e na última edição, no ano passado, mostrou uma tendência que já estava sendo aí verificada nos últimos anos, né, para o jornalismo como um todo, que é que a gente está enfrentando essa crise de confiança, né? Então, o estudo mostrou que 41% dos entrevistados no Brasil disseram evitar se manter informados por alguma questão. E aí o estudo mostrou que na época do governo, das eleições entre Bolsonaro e Lula, esse índice chegou a 57%, ou seja, as pessoas já estavam estafadas desse bombardeio de notícia, e muita notícia, né, pelo contexto muito negativa, então elas estavam evitando a informação, e hoje a média global aí é de 36%, ou seja, o Brasil está operando acima da média global, nesse contexto de evitar, né, as pessoas evitarem serem informadas, né? E aí, o estudo também mostrou que cada vez menos as pessoas acessam notícias diretamente nos sites ou aplicativos, né, dos veículos jornalísticos, né? Eles estão preferindo as redes sociais, como Instagram e TikTok, além disso, também prestam muito mais atenção quando um influencer ou uma celebridade compartilha algo nas redes sociais do que quando é um jornalista trazendo uma informação. Então, ou seja, a gente está vivendo real uma crise aí de confiança, né? Uma crise de identidade. Aqui também a gente tem esse dado, né, de que 79% dos entrevistados aí no Brasil disseram que se informam exclusivamente por meios online, né, incluindo as mídias digitais. Então, aqui eles juntaram sites de notícias com perfis em redes sociais e outras mídias digitais. Houve uma queda nesse consumo via mídia social, mas ainda é um número alto, né? A gente ainda tem um bom percentual aí da audiência se informando pelas mídias sociais. E aí, a partir daqui, a gente já consegue ter algumas pistas do que a gente precisa fazer, né? Uma delas é pensar em novos formatos para apresentar essa notícia para esse público, que seria, acho que seria uma das medidas mais imediatas, né? Eu preciso estar nessas novas plataformas, né? Meu veículo de comunicação precisa estar em TikTok, precisa estar no Instagram, precisa entender esses novos movimentos dessas plataformas e precisa entregar um conteúdo que atenda a essa linguagem, né? Ainda que ele fique um pouco menos parecido com essa roupagem tradicional de jornalismo que a gente conhece. E aí, muito legal, o legal dessa pesquisa aqui da Reuters é que dá para você explorar lá no site os dados por país e fazer comparações. Eu vou até entrar aqui. Vocês estão vendo o site, né? Legal. Sim. Você consegue ir navegando aqui por todos os países onde eles fizeram a pesquisa e consegue ir escolhendo algumas variáveis, né? Eu vou só traduzir aqui para o português só para ficar mais fácil, mais fluido para a gente conversar, mas o que eles mostram, né? Quais são as principais marcas de notícias que são indicadas pelas pessoas entrevistadas, o nível de confiança na notícia, o nível de confiança naquele veículo específico, quem paga por notícias digitais, as fontes, quais são as fontes utilizadas para a informação, uso de podcast, se não me engano, para o Brasil está indisponível, é isso mesmo? O nível de interesse nas notícias, o uso aqui de rede social, quais são os principais, e qual é o perfil das pessoas que evitam a notícia. Então, por exemplo, né, começando aqui no percentual de pessoas que às vezes ou frequentemente evita a notícia, a gente tem um público predominante
feminino, evitando essa carga de notícia, e um público relativamente jovem, né? Desculpa, um público adulto, né? Evitando essas notícias, né? Aí, se a gente for olhar por um lado eleitoral, a gente vai ver que isso é muito parecido com o perfil do eleitor do Bolsonaro, por exemplo, né? Hum. Que não por acaso tem se informado muito a partir das redes sociais, né? Eu deixei o link aqui na apresentação para vocês explorarem esses dados, porque é muito interessante ver como isso. Nossa, a tradução aqui fica péssima, né? Macho ou fêmea. Mas é interessante ver como vai mudando essa relação de consumo a partir de gênero e idade, né? Eu acho que eles não fazem o recorte racial, que é também um ponto importante que algumas pesquisas trazem, porque também isso tem uma relação de confiança com a imprensa muito, muito mais delicada quando a gente fala de recortes raciais, no Brasil especificamente, né? Mas já dá para brincar aqui e fazer alguns testes aqui e olhando é, esses dados e tentando trazer isso pro local, né? Deixa eu voltar. Como é que eu volto aqui para a tela? Peraí. Eu vou ter que pausar o compartilhamento e fazer de novo, gente. Só um minutinho. Aqui. Opa, não foi. Estamos vendo o seu slide. Tá vendo o slide? Deixa eu ver Aham. aqui. Ah, massa. Agora voltou. Não tá a tela cheia, mas sem problemas para mim. Não tá a tela cheia? Não, mas a gente não tem problema. Só tô vendo as abas ali em cima do seu navegador. Ah, tá. Ah, não tem nada demais. Aqui a gente também. Peraí, eu acho que não tá. Deixa eu interromper e passar de novo, porque ele não tá Uhum, sincronizado sem com o que problemas. eu tô mostrando. Peraí. Aqui. Tá, agora vai. Agora tá a tela cheia ou não? Não, Não é? É. Agora, para mim, pelo menos, está sincronizado aqui, então acho que dá para a gente seguir assim mesmo, né? podemos. E aí, a gente tem, então, muitas coisas correlacionadas, né? A gente tem um aumento do uso das plataformas online, ao mesmo tempo que a gente tem uma queda na confiança no trabalho jornalístico, isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, é essa baliza, esses pratos que a gente precisa equilibrar, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas táticas, né? E aí, quem são os inalcançáveis, né? A gente falou um pouco sobre o consumo, agora é pensar quem são essas pessoas, onde elas estão, do que se alimentam, o que comem, como vivem, né? Tem esse estudo que o pessoal do Mozilla fez e publicou esse ano, que ele é muito voltado para pesquisar como as redes sociais manipularam, né, as percepções dos eleitores durante as eleições presidenciais de 2022. E aí, nesse estudo, ele é muito rico, assim, porque eles pegam muito, fazem uma pesquisa muito aprofundada sobre o perfil, né, da audiência online no Brasil, quem são essas pessoas e qual é a relação delas com a tecnologia. E também fazem um estudo mais aprofundado dessas campanhas de desinformação e como a informação chega para essas pessoas. Então, eu deixei aqui linkado para vocês, recomendo muito a leitura, ele está em inglês, mas é fácil de traduzir aí com as ferramentas que a gente tem. Mas um dos dados que esse estudo traz, que eu trouxe para cá, é um estudo sobre o andamento de acesso às tecnologias de informação, é feito pelo NIC-BR, é o Comitê Gestor de Internet no Brasil, né? E mostra como os brasileiros têm se relacionado, né? Então, 92 milhões de brasileiros, o que representa aí 62%
dos usuários da internet do país, né, estão acessando a internet exclusivamente através do celular. E por que que é importante esse dado, né? Porque quando a gente fala de pessoas que acessam conteúdos online a partir de computadores ou tablets, a gente está falando de uma estrutura, vou chamar de física, né? Claro que não é física, mas uma estrutura que te permite abrir várias abas, te permite fazer uma pesquisa paralela àquilo que você está lendo para comprovar se aquela informação é falsa ou não, né? Ao mesmo tempo que você está consumindo aquela notícia. Quando você está no celular, a dinâmica que você tem ali no celular é outra, né? Você está vendo uma informação, recebendo uma informação, para você mudar de aba, para poder pesquisar, para poder né, fazer esse contraponto, é muito mais difícil, né? Dependendo do celular que a pessoa tem, o celular trava, a internet é mais restrita, então você acaba tendo uma dificuldade operacional mesmo para ir comprovando essas informações que você está recebendo. E aí, esse estudo mostra exatamente isso, né? Pela primeira vez, eles perguntaram sobre o comportamento das pessoas que utilizam a internet, e aí 51% respondeu que verifica a autenticidade das informações online quando recebe uma informação, mas quando você olha para pessoas que só usam o celular, ou seja, esses 62% dos usuários da internet do país que só acessam a internet via celular, esse índice de checagem da informação caiu para 37%. Então, quer dizer, você precisa ter uma tecnologia no celular um pouco mais ágil, né? Não digo avançado, mas um pouco mais ágil para você conseguir fazer esse contraponto na informação quando você recebe ela, do que você precisaria se você estivesse acessando no computador. É uma dinâmica muito sutil, mas que faz toda a diferença quando a gente fala de confiabilidade, né? É por isso que as pessoas recebem uma informação no WhatsApp e começam a repassar sem verificar se aquilo é verdade, se não, né? Porque é muito mais fácil você só repassar tudo, toda a estrutura da plataforma no celular, ela propicia a facilidade do compartilhamento, né? Então você acaba fazendo isso sem checar. E quando você está no computador, você consegue abrir uma outra aba, fazer isso de uma forma mais fácil, né? Então, é um dado muito alarmante. Sugiro que vocês leiam esse estudo depois, né? Quem se interessar, porque traz muitos outros dados muito mais sutis de comportamento que também pode impactar na audiência. A gente está falando de um ano eleitoral, pode impactar nesse nível local também aqui para a gente. E aqui também, a gente falou ali dos 92 milhões de brasileiros que só acessam a internet no celular. O estudo mostra que predominantemente são mulheres que acessam pelo celular, ali 64%, né, das pessoas entrevistadas acessam o celular e são mulheres, e também um número muito grande entre a população preta e a população parda, acessando o celular. Então, entre pessoas pretas, 63% só acessa a internet pelo celular, e entre os pardos, 67%. Né? O estudo também mostrou que essa discussão, além de passar por gênero, por raça, ela também passa por classe. Então, pessoas que pertencem às classes D e E somaram aí 84% dos internautas que só acessam conteúdo pelo celular. Então, a gente está falando de um problema social e interseccional. Não tem como a gente discutir audiência no jornalismo, a gente discutir aproximação, a gente discutir o impacto da desinformação sem a gente passar por questões de gênero, raça e classe, né? Aí tem um outro dado que tem disponível, eu deixei linkado aqui para vocês essa plataforma, que é muito legal, porque ela traz diferentes dados sobre a audiência no Brasil, em diferentes momentos do ano. O mais atualizado é 2023, e também pode nos ajudar a entender um pouco outras dinâmicas, né, de comportamento. Então, por exemplo, só no terceiro trimestre do ano passado, internautas do Brasil passaram quase 3 horas diárias online por meio de computador e tablet. Então, pelo menos 3 horas por dia pesquisando coisas, consumindo conteúdo no computador. Quando você vai olhar
para quem faz isso no celular, esse número salta para 9 horas por dia. O celular está ali na palma da mão, toda hora a gente abre alguma coisa para dar uma olhada e acaba ficando muito tempo, né, perdido ali nos feeds infinitos. Então, esse número passa para 9 horas por dia. E aí, dessas 9 horas, né, 5 é, é específica dentro do celular consumindo notícia, né? Então, a gente tem esse público-alvo que precisa ser alcançado, que é esse público que acessa as coisas exclusivamente aí pelo celular, né? Nesse site tem outros estudos de comportamento, do que consomem, e a diferença de comportamento por região do Brasil também, vale dar uma olhada nesse site que está linkado aí para acompanhar essas informações. Não chega a ser no nível hiperlocal, mas acho que ajuda a gente a dar uma boa olhada no cenário mais geral, né? E aí a gente falou aqui, desde o começo, que a crise do jornalismo passa essencialmente por uma crise de confiança, né? Tem esse estudo, esse artigo foi publicado aí na revista Journalism Studies, que é uma revista que publica artigos que tratam sobre a relação do jornalismo com a audiência, várias questões, né? O produto que a gente entrega, a sustentabilidade, como a gente aumenta a diversidade. E nessa última edição, que foi publicada no começo do ano, se não me engano, essa última foi de janeiro desse ano, foi publicado esse artigo que na tradução livre como jornalistas podem retificar os danos por meio de práticas de cuidado ao desengajar algumas comunidades subrepresentadas, né? Esse artigo ele ainda não está aberto, a revista vai abrindo, né, os artigos para leitura conforme vão saindo as novas edições. Esse é um dos artigos que ainda não está aberto, mas eu linkei aqui na apresentação uma newsletter que trouxe o conteúdo desse artigo, né, numa discussão no artigo. Então, dá para vocês acessarem via newsletter por enquanto. Mas nesse estudo, esses dois pesquisadores, eles envolveram 9 redações e fizeram sessões de escuta, envolvendo jornalistas e pessoas da comunidade que declaradamente não consumiam notícias, especificamente daquelas redações, né? E aí eles traçaram um perfil dessas pessoas e fizeram uma escuta ativa para entender o porquê que essas pessoas não se sentiam próximas ou interessadas em consumir aquele conteúdo jornalístico, né? A maioria dessas pessoas eram homens brancos, que se autodeclararam ali conservadores, né? Votantes em partidos de direita e conservadores. A gente pode ver que é um perfil muito parecido com o Brasil, né? Com o que a gente vê hoje acontecendo no Brasil. E essa pesquisa foi feita ali em parceria com a Trusting News, que é uma organização internacional que trabalha em parceria com redações e outras organizações também, para desenvolver pesquisas e ferramentas para melhorar a confiança no jornalismo. Então, eles trazem métodos de se fazer jornalismo e de escutar a audiência para melhorar essa relação de confiança e, por consequência, a sustentabilidade do jornalismo e defesa da democracia, né? Como a gente conhece. E aí, as perguntas nesse estudo, elas foram direcionadas para responder essencialmente duas grandes questões. Primeiro, o que esse grupo de pessoas que não consomem notícia espera dos jornalistas para que elas possam começar a interagir com conteúdos noticiosos, né? Tradicionais, que a gente diz, né? E a segunda grande questão é como esse jornalismo poderia reparar os danos sociais presentes nesses grupos subrepresentados. Porque aqui, além das pessoas mais conservadoras, os homens brancos e conservadores, o perfil de pessoas ouvidas também envolvia pessoas negras, que não se sentiam representadas por aqueles órgãos de comunicação, por aqueles conteúdos produzidos, e por isso se afastavam, né? Consumiam notícias de uma outra forma, ou a partir de projetos independentes, ou seguindo pessoas em que elas confiavam, ou organizações que trabalhavam pautas sociais, e aí
que elas confiam, se informavam a partir desses canais. Ouvindo esses dois grupos diferentes, o que eles identificaram? Que entre as pessoas negras ou de grupos subrepresentados, havia uma frustração muito grande na forma como o jornalismo retratava essas comunidades. Então, eles trouxeram, né, que eram sempre, por exemplo, notícias muito negativas sobre a população negra, não tinha resgate histórico da ancestralidade, da cultura, do saber da população negra retratado nas notícias. Enquanto do lado mais conservador, das pessoas brancas e conservadoras, tinha uma rejeição quase que imediata na forma como como os jornalistas escolhiam retratar e a linguagem que eles escolhiam usar nas suas reportagens. Então, por exemplo, eles destacaram que quando eles viam uma reportagem que utilizava a linguagem neutra, automaticamente esse grupo conservador já nem lia a matéria porque achava que tinha um viés progressista, de esquerda, e isso causava uma repulsa imediata àquele conteúdo jornalístico que era relevante, né, de ser lido. Então, a gente percebe que são grupos diferentes, com frustrações diferentes com relação ao jornalismo. E aí, ambos os grupos também retrataram que eles eram excessivamente generalizados. Então, se eu sou uma pessoa branca de direita, automaticamente eu sou intolerante, automaticamente eu sou fascista, que é um discurso que a gente usou muito aqui no Brasil, né? É um discurso que a gente vê muito em rede social, inclusive. E se eu sou uma pessoa negra, automaticamente eu sou marginal, eu não, faço parte de uma comunidade que sofre, e esse é a única caixinha que a imprensa me coloca. Os dois grupos apresentaram essa mesma queixa. Então, a gente precisa olhar para a forma com que a gente produz conteúdo, né? A gente precisa entender que não dá para fazer um jornalismo que usa termos genéricos para tratar de uma sociedade que é tão plural, né? Isso aqui é o que está ali na superfície, né? Mas é claro que durante a escuta a gente vai entendendo outros recortes muito mais específicos dessa audiência, né? E aí, o que os autores trouxeram, então, de conclusões mais imediatas para a gente repensar, né? Que a gente precisa ter muito cuidado na escolha e no enquadramento das palavras para a gente evitar reforçar estereótipos, né? Quem fala muito sobre isso é a Fabiana, né, a Fabi Moraes, do Intercept. Ela traz muito em como o jornalismo brasileiro, por exemplo, retrata de um jeito muito estereotipado a população do Norte e Nordeste, né? Como a mídia faz isso, né? Sempre vende aquela população do Nordeste, uma população sofrida, uma população carente, quando isso não é verdade, né? Quando você olha para a população, vê tecnologia sendo desenvolvida, vê saber sendo desenvolvido, vê relações inovadoras sendo feitas em muitos projetos, né, independentes e projetos sociais de jornalismo e fora do jornalismo, e isso não é retratado na mídia. Então, como que a gente pode olhar para o que a gente está produzindo, para quem que a gente está entrevistando, sem esse estereótipo já pré-concebido de mídia que a gente carrega, né? Eles também chegaram à conclusão de que os jornalistas precisam se esforçar mais para garantir que outras vozes sejam incluídas, né? Eu não sei se a Sanara chegou a mencionar isso na aula anterior, mas a Enóis, por exemplo, tem a caixa de ferramentas para a diversidade lá. A gente fez alguns experimentos durante um trabalho de diversidade nas redações, foi um programa de um ano que a gente trabalhou com 10 redações no Brasil, de todas as regiões do Brasil, e uma das primeiras tarefas que a gente fez foi desenvolver com as redações um catálogo de fontes diversas, ou seja, identificar quem eram as pessoas que costumeiramente eram ouvidas nas reportagens, e a partir dali, olhando para o que a gente tinha, identificar quem que a gente não estava ouvindo, e a partir dali construir
uma base de fontes que contemplasse esses perfis. Então, em todas as redações, a gente precisou fazer um catálogo de fontes, pessoas negras no país inteiro, e também de pessoas indígenas, que também são, que poderiam ser fontes, que estão desenvolvendo pesquisas nas suas áreas, que estão desenvolvendo saber, e não eram ouvidas, né? Eram sempre representadas de um jeito muito estereotipado. Então, às vezes, a iniciativa mais básica que se tem para você aproximar a audiência é identificar quem que você não está ouvindo, né? Outra conclusão desse estudo é que os jornalistas precisam construir parcerias com as comunidades onde elas produzem conteúdo, né? Mais para frente eu vou dar um exemplo aqui de uma iniciativa que a gente fez na minha cidade, que deu muito certo e que foi replicada em outros grupos, né, subrepresentados. Mas é isso, é um pezinho atrás no jornalismo muito humilde para dizer, olha, vocês estão gostando do tipo de notícia que a gente tem entregado? Vocês gostariam de ver alguma coisa que a gente não está olhando, a gente não está abordando? Tem algum território local que a gente não está cobrindo? Ou que a gente está cobrindo de forma equivocada, né? Esse olhar muito humilde do jornalismo pode salvar a forma com que a gente tem se relacionado com a nossa audiência, né? Aqui tem listado algumas perguntas que esse estudo fez nessa escuta. Depois a gente, na próxima etapa, vai falar do plano de ação ali para a gente desenvolver na redação, para identificar esse público, mas aqui, por exemplo, eles perguntaram no que os jornalistas erram quando a gente fala sobre você, sobre o grupo que você pertence. A gente erra quando a gente fala dos seus interesses, a gente erra quando a gente traz dados demográficos, né? A gente erra ao falar de valores, de crença, né? Então, a primeira etapa, como a gente já tem falado aqui, é um olhar muito humilde sobre os erros que a gente comete enquanto jornalista, né? Porque quando a gente... É muito comum acontecer isso, né? A gente vai para uma pauta já desenhando, antes de ouvir as fontes, a gente já começa a desenhar uma hipótese ali do que aquela pauta pode trazer de retorno, que tipo de informação a gente pode mostrar, quando, às vezes, ao ouvir a fonte que você tem que ouvir, e se você ouve a fonte correta, você está... A pauta é outra, você está trabalhando em outra história, né? A pauta vira, a pauta é outra coisa. Então, ir com esse olhar muito mais humilde do que você vai encontrar a partir da escuta, né? E o que você pode ter errado, eventualmente, né? Outra pergunta que foi feita é o que as organizações de notícias e jornalistas podem fazer para ganhar a confiança. Essa pergunta é muito estratégica, né? Para quem está se afastando da audiência, é uma pessoa que ali ainda consome uma ou outra notícia, mas não tem sido ali uma audiência tão assídua. E também pode ser usada para comunidades em que você não tem o menor relacionamento, né? O que o jornalismo pode fazer para te trazer mais perto, para ganhar sua confiança? Que tipo de informação? Será que o método com que a gente cita as nossas fontes é o método mais transparente? Será que se a gente colocasse notas de apuração nas grandes reportagens, por exemplo, te ajudaria a entender como a gente chegou em determinada informação? Isso pode ser um raio-x interessante, né? E também ouvir um pouco sobre a experiência que as pessoas têm ao consumir notícias, né? Qual que é a sensação que o leitor tem quando ele se depara com determinada notícia? E isso tem um impacto muito grande, né, na vida das pessoas, né? O meu pai, antes até de entrar na aula, eu estava falando sobre isso com o Daniel lembrou um episódio nas eleições de 2000, nas últimas eleições, né, presidenciais de 2022, o meu pai passou, na pandemia, a frequentar a igreja evangélica, acho que isso foi um movimento também aí de muitas famílias, e ele começou a ser bombardeado ali por conteúdos que vinham da igreja, falando para ele votar em determinado candidato em detrimento de outro, porque aquele era melhor, porque aquele não ia colocar uma madeira de piroca na escola, aquelas coisas absurdas todas. E aí eu percebi uma mudança de comportamento do meu pai, que era ele muito aflito quando ele recebia uma informação
ele tinha muita dificuldade em confiar nas coisas que ele recebia. Isso é bom, porque, né, tem gente que confia cegamente, mas ele ficou aflito até com notícias que vinham, tipo, de portais que a gente sabe que são sérios, né? De portais que eu já trabalhei, que ele me conhece, sou jornalista, e ele, às vezes, pegava um link daquele jornal que eu já tinha trabalhado e falava, nossa, isso aqui é real, é verdade? O que que você acha? Perguntava para mim. Então, ele ficou instantaneamente já ali, pezinho atrás em tudo que ele via no formato de notícia. E uma outra coisa é que ele passou a consumir muito informação de um canal específico, né? Que é um canal que fica passando aquele programa policial em looping o tempo todo e deixando a audiência em situação de alerta. E ele ficava o tempo todo aflito. Tipo, todo dia ele estava ansioso, aflito, e eu chegava às vezes para falar com ele, pai, mas como que você tá? Ai, tô meio, não sei, eu tô me sentindo meio ansioso, tô meio aflito. E aí, quando você vai ver, a TV tá ligada naquele looping, daquele programa policial o tempo todo, e com aquele sintoma de urgência o tempo todo. E aí teve um dia que eu falei sobre isso com ele. Eu falei, pai, você não quer fazer um teste, né? Em vez de deixar essa TV ligada nesse canal o dia inteiro, por que que você não desliga a TV ou bota um rádio? Ouve outro canal, faz uma outra coisa para ver se você continua se sentindo ansioso. E aí ele fez isso, ele desligou, né, o canal e tal. Eu não sei se ele mantém isso até hoje, mas por uma época ele parou de assistir. E aí eu ia ver ele, ele estava lá no quintal plantando, ele planta um monte de coisa no quintal dele, estava lá com as galinhas, estava lá plantando, muito mais calmo. E aí teve um dia que a gente falou sobre isso. Olha, você viu como você ficou muito mais calmo quando você parou de consumir aquele monte de conteúdo negativo o tempo todo, toda tarde? E ele falou, é verdade, né? Hoje eu tô focado em outras coisas e ele até me falou que a sensação que eu tinha é que aquele problema era meu também. Aquela urgência para resolver, aquele problema que estava acontecendo, aquele crime, eu tinha que resolver também. Eu ficava aflito, né? Enquanto eu não soubesse o desfecho, eu não estava bem. Então, quer dizer, muito do afastamento das pessoas, dessa audiência, também vem desse senso de urgência que a gente causa nelas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente traz uma notícia, quando a gente decide, né, tem aquela questão do valor notícia, quando a gente decide que aquilo deve ser noticiado, o impacto que aquilo vai ter na vida das pessoas, né? Eu tenho várias ressalvas sobre o jornalismo policial que a gente pratica, no hard news. Eu acho que as notícias policiais têm que ter um propósito social, de discutir segurança pública. Acho que sem isso, só trazer notícia por notícia, é criar ansiedade nas pessoas, né? Enfim, esse é um dos temas que a gente precisa discutir. Qual é o valor notícia que eu estou dando para a informação? E o que que isso gera de impacto? É uma coisa que o jornalismo nunca pensou, né? Que tipo de impacto eu estou trazendo? Jamile, Outra coisa também, pode falar, Daniel. posso só te dar um minutinho para você tomar água aqui? Vou passar pelo chat. Ah, claro. Gostei disso, dessa última parte. Impacto emocional mesmo nas pessoas, né? Foi algo que, óbvio, a gente pode pensar, refletir. A matéria de superação também, por um outro caminho, né? A matéria de superação, como aquilo deixa a gente feliz, emocionado, e como isso também pode ir para o outro lado. Sentimento de raiva, sentimento de urgência. Vou passar por alguns comentários aqui. Primeiro, a Renata dizendo muito interessante pensar sobre isso, puxando para a cobertura de mudanças climáticas. Acho que também Sim, tem nossa, um assunto para outro webinar, se a gente for relacionar isso com as mudanças climáticas e como a gente tem apresentado a urgência desse assunto, né? A Isabela acabou de postar aqui, o filósofo Noah Yuval Harari, desculpa a pronúncia, diz, o mundo virtual gera alienação e desorientação em detrimento ao mundo real. Interessante pensarmos nisso quando falamos de desinformação. E tem mais uma aqui, tem na verdade bastante. A Fernanda perguntou da gravação deste, do primeiro webinar, depois eu passo para vocês, Fernanda, passei o recadinho no começo, que a gente teve um pequeno problema ali de edição, né? A gente demorou um pouco para subir, mas agora estão online no YouTube, depois eu passo para vocês, sem falta, até amanhã, vocês recebem o link dos dois vídeos. A Tatiane, naquela linha, né, dessas perguntas aqui, ela também dá uma para a gente perguntar para nós mesmos, para si mesmo, né? O jornalista perguntar para si mesmo, com generosidade e sinceridade, eu estou gostando do que vem escrevendo, porque eu estou escrevendo acerca de parará, seja lá qual for o assunto. E também a gente tem uma pergunta aqui do Diego, eu acho que é uma pergunta bem boa, mas eu vou deixar, Diego, para o final, tá? Que ele pergunta aqui,
da educação midiática, se ela pode ir para os dois lados, né? Ou seja, ao mesmo tempo que, digamos, empodera o leitor a conseguir discernir o que é fake news, o que é desinformação, junto da informação verídica, com o papel da mídia, como isso pode também ter um efeito contrário, né? O tiro pela culatra, como ele diz, de estimular a desconfiança sobre o trabalho jornalístico. Acho que essa a gente pode deixar um pouco mais para frente, porque a gente pode abordar isso um pouco mais para frente. É bem interessante. A Francisca deixou aqui um link para o Manual de Redação de Jornalismo Independente do Nordeste, Legal. e relacionando muito com aquela parte dos estereótipos. Esse dos estereótipos, inclusive, me lembra uma vez que a gente fez um webinar com uma jornalista indígena, e ela falou, né, de novo, batendo na tecla do estereótipo, de nós brancos acharmos que os indígenas são o indígena, né, um monolito só, sendo que são pessoas diversas, complexas, com hábitos e costumes diferentes entre eles também. Podemos seguir? Depois eu retomo aqui. A Ana Paula acabou de mandar uma, mas depois eu pego, tá? Legal. Falando sobre essa questão da mudança climática, eu posso até dar um exemplo rapidamente aqui, né? Quando eu trabalhava no G1, a gente teve uma crise hídrica em São Paulo, não sei se vocês lembram, não me recordo se foi 2015, 2016. E aí, aqui na minha região, a gente tem três dos principais reservatórios que abastecem São Paulo, o estado de São Paulo, né? Então, a gente monitorava todos os dias o índice de reservatório aqui de represas, né, de abastecimento. E aí, assim, né, algumas até chegou a secar, enfim, toda aquela coisa, e chegou num nível que a gente estava fazendo matéria todo dia sobre o índice das represas, e às vezes esse índice era, tipo, irrisório, assim, a mudança, 0,1%, de um dia para o outro, de encheu ou diminuiu. E a gente ficava trazendo isso sem contexto. Tipo, hoje o reservatório com a chuva de ontem subiu 2 milímetros, 3 milímetros. E aí teve um dia que eu estava num plantão e eu lembro que eu comecei a pegar ranço assim dessa matéria porque eu ficava, tá, mas o que isso responde? O que isso quer dizer, né? A gente só ficava, a gente entrou num looping de ficar tipo, eu pego o texto que eu fiz ontem, copio, só mudo o número, né? Avalio se subiu, se desceu, colo ali e publico. Virou um negócio muito para preencher uma produção do dia nosso, que a gente precisava preencher, e pouco útil, de pouco impacto para quem estava lendo. E aí teve um plantão que eu estava muito brava, assim, eu queria estar em casa naquele plantão, na real, assim, eu estava muito puta, Plantão, queria né? dormir, plantão, 12 horas, sábado e 12 no domingo, ninguém merece. E aí, no domingo, tava essa matéria escalada para eu fazer, que tinha ali a pautinha e tal, de coisas que, né, se o plantão tivesse morno, o que que dava para fazer, eu tinha que fazer essa matéria e eu não fiz. Eu falei, não vou fazer, cara. Vou falar que subiu 1 milímetro. O que que é 1 milímetro na represa? O que que isso significa? São quantas casas sendo abastecidas? Vai faltar água para alguém? Eu não estou respondendo essas perguntas. Então, eu acho que eu não tenho que fazer enquanto eu não souber responder essas perguntas. E aí eu lembro que na segunda-feira a editora chegou, tal, perguntou como é que foi o plantão. E aí, depois de um tempo, ela perguntou: Nossa, não teve matéria da represa ontem? Porque eu fui atualizar agora e eu não achei de ontem, só achei de anteontem, para eu copiar e fazer todo aquele processo. Aí eu falei para ela: Olha, eu não fiz. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu vi que não teve nada de urgência no dia. Aí eu falei isso para ela: eu falei, Você não acha que a gente está fazendo isso para quem lê? Você não acha que a gente está fazendo sem um propósito para o leitor, sem um impacto? E aí é um problema, porque as pessoas veem tanto essa notícia lá na nossa página sem serventia, que elas param de se informar sobre a situação da água. Elas voltam lá a lavar a calçada lá no final de semana, sem se preocupar que está faltando água, porque para elas a nossa matéria não está dizendo nada. A gente não está comunicando o que precisa. Olha, economize, que a gente ainda está numa urgência, a gente ainda não tem o nível correto que a gente precisa para abastecer todas as casas. A gente não está comunicando. E aí ela ficou pensando, ela falou, puxa, é verdade, né? Vamos ver quantas pessoas têm acessado essa matéria. Cara, tinha dia que quem acessava a matéria era só a gente. Um acesso, dois acessos naquela notícia específica. A gente está falando de um G1 local, uma cidade que tem 500 mil habitantes. Se uma, duas, 10 pessoas estão acessando aquela notícia só, tem alguma coisa errada com o nosso produto. A gente está comunicando errado.
E a gente parou de fazer, porque a gente entendeu que a gente estava prestando um desserviço naquele momento. Então, a gente pensou em outras formas de abordar o tema, não precisava ficar atualizando todo dia, a gente entrava só para ver se tinha alguma coisa muito relevante, algum número muito destacado, senão a gente não atualizava mais. E eu acho que é esse movimento. Às vezes a gente entra no automático, principalmente quem trabalha em hard news deve entender muito isso, assim, de a gente tem que atualizar o site, a gente tem que fazer aquilo todo dia e acaba não pensando no impacto que as matérias têm em quem está lendo. Tanto o impacto positivo, né, de tomada para ação ou de chegar a alguma conclusão, quanto o impacto negativo que é provocar uma inação das pessoas, né? Porque ela não está entendendo o que está acontecendo, você está comunicando errado. Então, isso para a mudança climática é uma discussão, assim, valiosíssima, né? A gente está exatamente nesse momento de como comunicar com responsabilidade, sem excesso, e entendendo o impacto disso para as pessoas, né? Só isso fez me lembrar esse episódio. Então, agora vamos para a parte do criando o plano de ação. A gente já falou aqui sobre como as pessoas se comportam, sobre como é o perfil da audiência hoje no Brasil e sobre os desafios que a gente tem pela frente, que é desinformação e eleições, né? Que é o nosso próximo termômetro. Aí eu vou contar uma outra historinha de quando aqui eu já tinha saído do G1, né? É, Na época que eu trabalhei na redação do G1, aqui na minha cidade, não tinha nenhuma pessoa negra, a não ser eu na reportagem. Todos os meus chefes eram brancos, todos os outros repórteres, principalmente da TV, eram brancos. E eram brancos com uma trajetória, claro, diferente da minha, né? As pessoas que estudaram em instituições renomadas, tinha gente que veio, conseguiu vir de universidade pública porque teve como fazer um cursinho para passar na faculdade, pessoas que falavam inglês, pessoas que andavam de carro, pessoas que tinham casa própria. Era um outro contexto de vida pessoal, diferente de onde eu tinha vindo, de onde eu tinha partido. E aí era muito louco ver como era nítido assim a construção do olhar mesmo para a pauta, né? Como os meus colegas olhavam para pautas muito mais voltadas para empreendedorismo, para coisas que a gente vê que é muito mais uma economia liberal do que para mim, que era tipo, tá, vai aumentar a tarifa do ônibus, gente. A gente está falando sobre isso, né? Era muito esse lugar de ficar meio que tendo que brigar pelas pautas, sabe? Tipo, olha, tô vendo que essa pauta é importante, a gente não tá falando disso, vamos falar sobre isso. Então, as pautas mais cascudas, tipo população carcerária, que ninguém queria falar, ninguém queria fazer, eu tinha que ficar brigando para fazer, essas pautas de reajuste e tal. Reajuste de tarifa, né? IPTU, essas coisas. E aí, quando eu saí do G1, eu era muito amiga da minha chefe, assim, porque ela era uma pessoa muito que procurava mesmo desconstruir esse jornalismo que a TV faz de uma forma muito viciada ainda aqui, assim, né? E ela ficava muito incomodada com essas abordagens e ela sempre comprava as pautas, ela sempre brigava junto comigo pelas pautas, assim, era muito legal essa troca. E aí, quando eu saí, ela falou: Poxa, agora que você saiu, eu tô vendo muita dificuldade em manter essas pautas no dia a dia, porque a gente não tem essas fontes. As fontes foram embora com você, né? Então, eu queria saber como que a gente podia construir de novo essa relação com a audiência, como que a gente pode se aproximar das pessoas e queria saber se você pode ajudar. Então, a gente fez esse trabalho depois que eu saí do G1. Foi em 2022, eu acho, que a gente fez isso. 2021, 2022. E o que que a gente fez? A gente tinha identificado, primeiro, uma olhada para a cobertura geral do jornal, quais os assuntos a gente estava vendo na TV e no G1, e o que que faltava falar. Depois que a gente fez esse mapeamento, a gente também olhou para as fontes, né? Aquele exercício que a gente falou lá no começo, quem que a TV estava ouvindo sempre e tal. E a gente chegou à conclusão de que, num primeiro momento, a gente precisava se aproximar da população negra na cidade, porque a gente não estava ouvindo especialistas negros, a gente não estava levantando pauta positiva sobre a população negra, era sempre pauta negativa, normalmente policial, e isso era uma lacuna na audiência aqui local, né? Então, o que que eu fiz? Eu convidei algumas lideranças comunitárias aqui de diferentes áreas de Mogi. Então, por exemplo, a gente tem um pai de santo, a gente tem esse segundo rapaz que está de vermelho, ele é um rapper que trabalha na cultura da cidade. Essa terceira moça é transista. A gente tem lá embaixo uma promotora legal popular, a gente tem uma artista, uma cantora, e a gente tem
uma professora aposentada, que trabalhou muitos anos na rede municipal e agora é aposentada, mas que era uma pessoa que assistia tudo da TV e sabia de todos os programas e o nome de todos os jornalistas, era uma audiência muito engajada que eles tinham. A gente convidou ela para essa reunião. A gente fez uma reunião para falar o que que vocês acham da cobertura da TV, onde a gente erra e o que que vocês gostariam de ver. Essa reunião foi tão produtiva, porque das pessoas que participou, tinha mais gente aí na sala, era uma liderança do movimento negro aqui na região, um professor. E ele já tinha dado entrevistas há muitos anos na TV e ele tinha parado de falar com a TV. E aí nessa reunião ele falou: "Olha, eu parei de dar entrevista para vocês, porque toda vez que vocês me chamam, normalmente é novembro, né, para o Dia da Consciência Negra, toda vez que vocês me chamam para falar sobre essa pauta, eu falo sobre as coisas que são importantes para o movimento negro, mas logo em seguida vocês colocavam na matéria um homem branco para validar e falar exatamente o que eu tinha acabado de falar. Em todas as matérias, pode pegar a gravação para vocês assistirem. Em todas as matérias tem um homem branco validando o que eu acabei de falar. Então, quer dizer, ele trouxe um problema que a equipe não tinha identificado, que é não estamos validando a fala de uma fonte quando ela é negra. A gente precisa de alguém branco para sempre reafirmar o que ele fala. E aí isso causa um distanciamento, tanto no consumo quanto para se tornar fonte nessa relação de confiança. Ele trouxe isso e foi muito legal que daí o editor, os jornalistas que estavam ali na reunião, foram muito humildes em receber essa reclamação dele, pediram desculpa, que eles não tinham se atentado, né, a esse movimento muito delicado, né, pediram desculpa e prometeram lançar protocolos ali com o resto da equipe para mudar essa relação. Essa comissão continua acontecendo de tempos em tempos, a TV abre reuniões com essa comissão. Já nem preciso participar de todas, porque eles foram criando elos direto com essas fontes. Muitas das pessoas ali eram fontes minhas na época que eu era jornalista, mas hoje já falam direto com a TV, já criaram essa relação e também escreveram junto um calendário de assuntos para TV abordar ao longo do ano, fora do novembro, sobre a população negra. Então a TV acabou fazendo depois matéria sobre religiões de matriz africana, como funcionam, quais são as referências de religiões aqui em Mogi, na cidade. Fizeram matéria sobre o rap, fizeram matéria sobre trança, foram fazendo outras matérias positivas sobre a comunidade negra. Então, quer dizer, um impacto de uma conversa, de você sentar e ouvir, é muito grande, né? E realmente aproxima as pessoas, porque elas se sentem parte do processo. E eu acho que é isso que o jornalismo precisa fazer, né? Aqui eu trouxe um pouquinho dessa ferramenta da Trusting News, que é específica para a gente ouvir e alcançar públicos novos e diversos. Então, eles apresentam uma metodologia que você pode replicar na sua redação para você conseguir fazer essa aproximação com audiência, principalmente pessoas que você ainda não tem engajadas de alguma forma, né? O que essa ferramenta ajuda? Primeiro, encontrar essas pessoas para você poder iniciar essa conversa. Então, traçar o perfil de quem elas são, e onde encontrar essas pessoas para fazer essa primeira aproximação. E depois ter essas conversas muito motivadas pela curiosidade, e não pela defensiva. Então, a proposta aqui não é criar essas sessões de entrevista para você se defender, não, mas a gente faz assim porque o jornalismo funciona desse jeito. É muito realmente ouvir e aprender com essas pessoas, né? E depois desenvolver, a partir dessa escuta, desenvolver estratégia para alcançar esses grupos específicos. E aí, a partir daqui, seria revendo o produto, criando calendários de encontros, criando espaços de escuta, né? Desenvolvendo relatórios para debate com a equipe, enfim, a partir dessa escuta você consegue traçar métodos mais específicos. Na Enós também tem uma caixa de ferramentas, lá na caixa de ferramentas, algumas metodologias específicas para audiência, ensinam prioritariamente a fazer esse censo, quem é a sua audiência, e como você cria esse espaço de escuta. Então, também tem disponível lá. Mas eu puxei esse aqui da Trusting porque eles têm elencado esse problema
de aproximação com a audiência como o problema do ano. Então, ao longo desse ano de 2024, eles vão trabalhar só esse tema, construindo essas e outras ferramentas para aproximação de audiência, né? Sobretudo com a extrema-direita, que eu acho que é o grande desafio do jornalismo, né? E aí, o que essa caixinha de ferramenta traz? Aqui eu trouxe uma tradução, tá? Esse conteúdo está em inglês, aí eu traduzi ali só para a gente poder falar aqui, um desses pontos aqui, né? Então, a primeira etapa é identificar quem você deseja ouvir. Para você identificar quem você quer ouvir, primeiro passo é identificar quem você já ouve. Qual é a audiência que você já tem? Qual que é o perfil da audiência que você já tem? Qual que é o perfil de fonte que você já tem? Então, você primeiro precisa olhar para o dado que existe, que você já tem, para você poder identificar o que está faltando, quem que está faltando ali. A gente fala muito, quando a gente vai desenhar projeto, nas personas, né, que a gente precisa desenhar. Quem que é o meu público-alvo ideal quando eu vou criar um projeto de jornalismo? É um leitor de quantos anos? Essa persona, ela é masculina, feminina, não binária? Qual que é o gênero dessa pessoa? É, Pelo que essa pessoa se interessa? Por quais assuntos essa pessoa mais se interessa? Quando a gente cria essa persona da nossa audiência, a gente consegue também ver a persona que seria o oposto dela. E aí avaliar se é essa pessoa que você quer ouvir, se é essa pessoa que você quer trazer, se faz sentido para o teu projeto, né? No segundo passo, encontrar essas pessoas com quem você quer conversar. Quando você não sabe exatamente quem são essas pessoas da sua audiência, fica um pouco difícil encontrar esse público, né? Tipo, tá, mas eu quero encontrar essas pessoas que só se informam através do WhatsApp, por tudo que eles recebem no WhatsApp. Como que eu faço para chegar nessa pessoa? Um dos caminhos mais fáceis é você primeiro elencar quem são as pessoas em alguma posição social de destaque para você poder chegar no público final. Então, por exemplo, eu quero atingir esse público, eu já tenho um exemplo do meu pai que está ali convivendo, né, nessa comunidade da igreja e que está sendo influenciado por essas informações que ele recebe via celular. Eu tenho um perfil ali que eu sei que é o perfil que eu quero me aproximar e entender como eles se engajam para se informar. Eu vou procurar, por exemplo, um pastor que possa me dar entrevista sobre isso, que representa ali uma comunidade evangélica. Eu vou procurar alguém de alguma associação ou entidade que cuida de pessoas idosas, para entender como que as pessoas idosas estão lidando com a tecnologia, com a notícia. Eu vou puxando primeiro essas pessoas que estão ligadas a alguma organização social, que são lideranças comunitárias, primeiro elas para poder chegar num público, né? A partir delas eu chego num público mais anônimo, vamos dizer assim, né? Então o primeiro passo pode ser esse. Se você já não tem ninguém anônimo para perguntar, né? Para fazer essa aproximação. E aí, se atentar àquela dica do começo, enraizar essa conversa na curiosidade. Você está ali para realmente conhecer o perfil dessa pessoa, conhecer quais são as travas dela no consumo do jornalismo, o que incomoda, quais são as experiências que ela teve com a notícia, o que ela acha que está faltando. É uma entrevista mesmo, perguntar, deixar de lado o que você faz, os valores que você traz para sua produção e pautar essa conversa na curiosidade, né, para você realmente conhecer. Porque a gente está falando de alcançar os inalcançáveis e conhecer o desconhecido, né? Então, você precisa escutar, como um bom jornalista, você precisa ter esse ouvido apurado. Na etapa 4, é fazer as perguntas, aqui eles colocaram perguntas como essas, porque tem um roteiro que eu vou trazer aqui depois para vocês, no próximo slide, que é um roteiro sugerido de perguntas que você pode fazer para esse público, né? Então, é claro que você pode personalizar as suas perguntas para a sua realidade, para o seu objetivo como organização jornalística, né? Para o seu público também, mas tem algumas perguntas noteadoras que são bem legais que a gente vai ver daqui a pouco. E na quinta etapa, transformar isso no trabalho de alguém. O que isso quer dizer? Que não adianta você
pensar num projeto desse, de se aproximar, de entender a sua audiência e de apurar o que está acontecendo, sem fazer disso um compromisso real e parte do seu trabalho cotidiano. Quando a gente está falando de redação, a gente fatalmente é engolido pelas coisas, né? Pela matéria que surgiu de última hora e que dá um trabalho de apuração e tal. Mas se a gente não colocar isso como um compromisso da equipe ou sua, isso não vai avançar. Você não vai conseguir chegar numa conclusão, né? Então você precisa colocar isso na rotina de trabalho. Então, nem que seja por partes, né? Hoje eu vou desenhar a audiência que eu já tenho, então check. Quando você terminar de fazer isso, você passa para o próximo. Hoje eu vou mapear as pessoas que eu posso ouvir. Fez o mapeamento? Check, passa para o próximo. E tornar isso um compromisso real para você voltar nesse trabalho, né? Depois das escutas, depois da entrevista, e realmente conseguir desenhar a partir disso uma estratégia de negócio, né? Uma estratégia de aproximação. Aqui tem esse guia de entrevistas para membros da comunidade. Coloquei o original, que está em inglês, ali em cima, mas com a ajuda do meu amigo ChatGPT, fiz uma rápida tradução para a gente olhar aqui para esse documento e ver quais perguntas a gente pode fazer. Deixa eu abrir também aqui o inglês. Vocês estão vendo o inglês agora, né? Sim. Ah, legal. Então aqui ele traz alguns dados, né, sobre as pesquisas que eles fizeram com relação à confiança e audiência. Eles trazem algumas dicas de como você pode conduzir essa conversa e como se preparar para ela. E aqui no final ele traz essas perguntas. Então esse é o documento em inglês e eu fiz aqui uma tradução. Me perdoem se tiver coisas mal traduzidas, porque eu não revisei, eu só coloquei ali no chat GPT para a gente poder fazer essa conversa olhando para as perguntas, né? Então, aqui tem o guia, tem as dicas, né, de como você pode conduzir a conversa. Vou arrumar aqui. E aqui no final, aqui tem uma coisa legal sobre quem encontrar. Eles dão uma dica muito legal que é de grupos subrepresentados, né? Nos Estados Unidos, nas pesquisas que eles fizeram, eles identificaram que eleitores conservadores de direita, imigrantes, pessoas com deficiência e comunidades negras eram o perfil de leitor que estava mais distante. Eu acredito que no Brasil isso não deve ser muito diferente. A gente deve ter até mais alguns recortes aí transversais, né? Tem uma pesquisa que fala sobre a relação do distanciamento da notícia em relação à pobreza, à extrema pobreza, que eu acho que também é uma coisa que se aplica muito ao Brasil, né? A gente está falando num país muito desigual. Mas a gente já tem ali grupos que podem ser um público de interesse para a gente ouvir, né? Ele dá essa dica aí baseada na pesquisa que eles fizeram lá. E aqui eles dão algumas perguntas, umas sugestões de perguntas para a gente fazer nessa rodada de entrevistas. Então, primeiro, como que você vê essas preocupações e questões da sua vida refletidas nas notícias? Então, essa vivência, quando a gente está falando do local, né? Essa vivência, como eu vivencio a cidade e como os problemas que se impõem na cidade afetam a minha vida, se eu vejo isso refletido nas notícias. Dependendo do time que você tem de jornalistas na sua redação, dependendo do perfil, dependendo do enfoque, você não vai trazer essas questões à tona, né? Você está deixando de comunicar. Aqui, por exemplo, né, tava rolando, em Mogi, tava rolando é, uma discussão na comissão de transporte para aumentar a tarifa de ônibus, isso em 2000 e alguma coisa, 2018, 2017, que foi a maior mobilização, né? E aí ninguém estava falando sobre isso, estava só noticiando, a comissão está avaliando aí o pedido das empresas para aumentar a tarifa. Era essa notícia que saía, mas ninguém questionava por que eles estavam pedindo esse aumento, baseado em quê, em qual cálculo, e também não noticiaram os acordos que as empresas já tinham com a prefeitura de não aumentar a tarifa por X anos, enquanto eles tivessem isenção de ISS. Isso passou despercebido por todos os jornais. Aí eu peguei o texto ali para ler
e descobri que eles não podiam aumentar a tarifa porque eles já tinham isenção de ISS, e aí a gente fez uma matéria sobre isso, e aí isso gerou um monte de manifestação na cidade na época, e a tarifa ficou sem aumentar durante 3 anos, por conta desse detalhe no projeto de lei que todo mundo passou a noticiar. Então, a gente estava antes noticiando a questão da tarifa sem levar em conta a preocupação da vida das pessoas. Qual é o impacto, né, na mudança aí da tarifa de ônibus na vida das pessoas? Quanto isso representa do meu orçamento familiar? Quanto que eu vou ter que dedicar para poder me transportar, para poder ir para o trabalho de ônibus, né? Então, ouvir a audiência sobre isso pode ser muito revelador, né? O que os jornalistas frequentemente entendem errado sobre você. Isso a gente faz muito, a gente generaliza muito no jornalismo, né? Inclusive, a gente aprende a fazer isso na faculdade, né? Do tipo, é claro que as pessoas são diferentes, são diversas, mas a gente tem que traçar um perfil da maioria. E nem sempre isso é o melhor a se fazer, né? Dependendo da história que você quer contar, dependendo da investigação que você está fazendo. Então, também perguntar o que a gente está errando sobre aquela pessoa, sobre o perfil, né, daquele grupo. Depois a pergunta, o que o jornalista deve fazer para retratar com mais precisão quem é você e sua comunidade? Então, nessa conversa, por exemplo, né, que eu dei de exemplo, a gente falou muito sobre as religiões de matriz africana, que não eram retratadas no cotidiano ali jornalístico. Mogi é uma cidade muito católica, então a gente fala muito sobre as tradições católicas, a festa do divino, todos esses atos, né, de fé, e a gente não falava das religiões de matriz africana, que também tem uma população bem forte na cidade, né? Então, como que a gente pode retratar isso e falar com precisão sobre a sua cultura, sobre a sua comunidade? Se você já viu uma cobertura jornalística que não retrata com precisão você e sua comunidade, e aí trazer esses exemplos, né? Qual matéria que você leu que está destoando, que fala sobre alguma coisa sobre você ou que você se identifica que está destoando, né? E como que a gente pode fazer diferente? É, Perguntar sobre alguma questão comunitária a qual a pessoa é muito ligada, apaixonada, que a pessoa acompanha, e quem são as pessoas em que ela confia. Então, aqui é muito legal que você começa a mapear quais são as organizações e pessoas que têm alguma voz ativa ali, social, que produzem conteúdo e tal, e causam essa relação de confiança na sua audiência, ou na audiência que você quer se aproximar, né? E que tipo de histórias ou informações você gostaria de ver mais nessas organizações? Aqui são perguntas muito básicas que podem ser incrementadas aí, né, ao longo do processo. E aí uma sugestão depois que você ouviu, fez esse raio-x, compilar essas informações, esses retornos e trazer isso para sua equipe, discutir isso internamente com os outros jornalistas, né, para em conjunto criar outras ferramentas ali de aproximação da audiência. Eu acho que é isso. Então, fazendo um resumo aqui de tudo que a gente viu, né? A gente viu um pouquinho do perfil de consumo de notícias aí no Brasil e no mundo, os desafios que a gente está enfrentando, sobre o comportamento que as pessoas têm hoje nessa relação de internet, né? Qual é o meio mais usado, quanto tempo elas passam, né, com o celular na mão ou consumindo conteúdo online, e como a gente aplica uma estratégia de aproximação de audiência principalmente das pessoas que estão mais afastadas aí do jornalismo tradicional. Acho que agora a gente pode voltar para as perguntas, né? Pensar um pouco, né, Daniel? Vamos, Jamile. Primeiro, pessoal, compartilhei ali com vocês alguns links que vocês foram pedindo, que a Jamile estava passando. Não todos, mas agora os últimos foram né, desse guia de entrevista. Jamile está até para fechar, a gente começou a ver vários animaizinhos surgindo ali no Google. Também vou abrir aqui, pessoal, uma enquete. Enquete não, uma pesquisa que a gente está fazendo. Se vocês puderem responder, por favor, agradecemos demais. Enquete sem título número 1. É para saber o que você está achando das nossas apresentações, tá? Dessa, mais especificamente. Vou dar um minutinho aí, enquanto eu passo pelo chat. Vamos lá, então. Gabriela e Marta agradecem, falaram que você mandou muito bem. Daniel Rafael perguntou aqui do documento.
Acabei de mandar, Daniel. Também passei o link do Trusting News, né? Tá em inglês, mas é a página geral lá que eles têm esse kit de escuta, de como se preparar. A Eliana Stumpf, em relação ao que você dizia sobre os números, né? Das matérias da parte da água, ela diz que tanta oferta de quantitativos numéricos sem a devida contextualização de propósito para o público que a própria audiência fica saturada, que acontece em todos os segmentos do jornalismo, um fetiche pelos números para trazer credibilidade à notícia. A Angela conecta, né, com aquela parte, precisamos comunicar a mudança climática de forma objetiva. A gente tem aqui ainda um comentário da Ana Paula. Essa tendência ainda é tímida aqui no Brasil de apresentar o problema. Mas também, como algumas pessoas, comunidades afetadas por aquele problema, têm desenvolvido táticas para superar ou dirimir as consequências negativas. Tem muito curso gringo, né, para a produção de reportagens com foco em jornalismo de soluções, que inclusive vai ser nosso tema semana que vem. Estejam aqui, participem com a Priscila, vai ser bem Ah, a bacana. Priscila é referência nesse assunto no Brasil, né? Uhum. Uma das Arrasa muito. primeiras pessoas, se não a primeira pessoa que eu ouvi falando É. sobre isso foi ela. Aí eu vou retomar aquela pergunta feita lá no começo do Diego. Deixa eu pegar aqui. Sobre esse fato de as pessoas não aceitarem mais jornalista ou mesmo a imprensa como gatekeeper, por elas estarem mais empoderadas, ele pergunta, né? Um dos principais focos da educação midiática é exatamente o estímulo de uma reflexão crítica sobre o papel da mídia e o próprio consumo de informação, justamente para evitar possíveis efeitos de fenômenos como a desinformação. Por outro lado, alguns atores têm afirmado que esse estímulo, às vezes exagerado, a uma reflexão crítica sobre a mídia, tem levado a um efeito tiro pela culatra, uma vez que isso pode estimular ainda mais a desconfiança sobre o trabalho jornalístico. E ele pergunta, como você vê essa relação? Essa é uma pergunta de milhões, né, Diego? Eu acho que é o desafio do século que a gente tem no jornalismo, né? Mas eu acho que o caminho para tentar é, mitigar esse problema, que eu acho que ele acontece, inclusive, em todas as escalas, local, inclusive, é exatamente essa conversa muito franca com quem está te lendo, né? Então, por exemplo, você adotar notas metodológicas sobre o seu processo de investigação, sobre as bases que você consultou, sobre o tipo de análise que você fez naquele dado. Eu acho que isso ajuda a treinar o olhar do leitor a ver o tamanho do trabalho que é você construir uma boa reportagem jornalística, que isso é feito com responsabilidade, que isso é feito com diretrizes muito claras de apuração. Eu acho que ajuda ele a entender que não é uma coisa tipo, ouvi falar e tô aqui escrevendo, né? Que você tem que apurar, você tem que voltar na informação, você tem que complementar com outras fontes, enfim. Eu acho que vai ajudando o leitor a ter esse olhar. Mas eu acho que também abrir espaços de escuta e conversa é um caminho importante, né? Então, por exemplo, às vezes um leitor te procura para fazer uma reclamação básica da cidade dele. Aconteceu comigo essa semana, né? A gente está com um problema nas escolas de educação infantil, tá faltando professor. E aí uma ex-professora do meu filho me procurou no WhatsApp e falou, olha, eu queria que você me ajudasse, porque na escola da minha filha está na terceira série do ensino fundamental e não tem professor desde o começo do ano. E como você conhece muita gente, jornalista, talvez você pudesse me ajudar a fazer uma matéria sobre isso, a denunciar, né, a secretaria. E aí, quando eu fui acolher a reclamação dela, que é uma reclamação muito relevante, a gente precisa falar sobre isso, também expliquei para ela qual é o processo que a gente tem que passar para poder conseguir colocar essa informação no jornal. Então, eu preciso de um pai e de uma mãe que dê entrevista, eu preciso saber qual é a escola, eu preciso saber qual é a série, qual é o professor, há quanto tempo está sem aula, eu preciso apurar isso com a secretaria, eu preciso ouvir outras mães de outras escolas, colocar tudo isso em perspectiva. E por que que foi importante falar sobre esse bastidor para ela? Porque ela estava muito assim, se você puder colocar isso no jornal para mim, obrigada. E não é assim que acontece, né?
Aí eu até perguntei para ela, bom, imagino que por você também ser professora da rede, você não vai poder dar entrevista, mas você consegue um outro pai que possa dar entrevista? Porque eu preciso de alguém para validar essa informação. Eu preciso colocar um rosto, né? Eu preciso contar uma história. E é assim que o jornalismo funciona. Isso vai demorar tempo, isso vai, né, envolver outras pessoas, outras apurações, outras escolas. E aí, no final, ela até falou assim, caramba, não tinha ideia do tamanho que é, né? Fazer uma matéria que é simples, de uma reclamação cotidiana. Então, você ir tendo conversas muito francas com as pessoas que, inclusive, procuram o jornal para fazer alguma reclamação, explicar para ela o que você precisa dela, que tipo de documento, deixar isso aberto, deixar o seu processo aberto e transparente, eu acho que é uma forma de você conseguir ter essa confiança, né? Resgatar essa confiança. Porque é um trampo que, se for ver, ninguém faz. Ninguém vai ficar o dia inteiro, né, ali pesquisando, olhando base de dados, olhando documento oficial de governo. Se um jornalista não faz isso, quem é que faz? Quem é que tem tempo para fazer isso? Tá todo mundo correndo, né? Ninguém tem tempo. Então, eu acho que deixar isso muito claro para a audiência, que esse é o nosso trabalho, a checagem é o nosso trabalho, o compromisso, né, com o nosso trabalho, com a veracidade dessas informações, esse é o nosso compromisso. Eu acho que é um caminho, educar mesmo o leitor, né? Tinha uma Uhum. outra coisa que eu ia falar sobre isso, que eu esqueci agora, mas quando eu lembrar eu falo. Tá. A gente está na reta final aqui, pessoal. Vou passar por alguns comentários e perguntas. Encerrei a enquete, tá, Denise? Por isso que você não está vendo mais a pesquisa. Mas ela tava, não era um link para fora, não. Era aqui mesmo no Zoom, mas eu já encerrei. Dei 5 minutinhos. O pessoal respondeu, eu encerrei. Uma coisa interessante nessa pesquisa, eu não vi ela em detalhes, mas ali vi que o pessoal está com, me parece ter dificuldade em pensar como aplicar isso no trabalho, inclusive nos comentários também. Deixa eu achar um aqui, De qual da pesquisa você está Carla. falando? Essa enquete agora que eu passei tinha uma pergunta se você pretende de 1 a 5, sendo 5 mais provável, quais as chances de você aplicar o aprendizado no trabalho. Uhum, O mais provável ficou à frente, mas não muito à frente do dificilmente irei aplicar. E aí a uhum. Carla aqui até mandou um comentário, né, no chat. Muito bom, Jamile. Difícil aplicar na correria do dia a dia, mas precisamos mudar isso. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Eu acho que o desafio é exatamente esse. A gente até falou num ponto ali que é tornar isso uma parte do seu trabalho. Senão não vai É, sair. Senão a gente vai sendo tratorado como tem sido nos últimos anos, né? Deixando essa parte muito para academia pesquisar e falar sobre isso. Mas é isso, nasce na academia, os artigos, as pesquisas são feitas e morrem na academia. E ela precisa ganhar vida na redação. Então, eu sei que muita gente também trabalha solo, assim, né, num projeto independente solo, mas vai de pouquinho, é melhor fazer pouquinho de pouquinho ao longo do ano do que não fazer nada, do que ficar inerte. Então, primeiro, olhe para a audiência que você tem. Tem algumas ferramentas que podem ajudar com isso, né, do Google, inclusive, a entender o tráfego do seu site, entender o perfil da audiência que você tem. Você pode abrir um chamado, você pode abrir um formulário para que as pessoas escrevam, mandem impressões sobre o conteúdo que você está produzindo. Você pode marcar uma reunião online e convidar as pessoas a participar. E é muito importante dizer também que, além de fazer disso um compromisso, são coisas que são de baixo custo, acho que isso é importante dizer. Normalmente a gente sempre ouve, né, dos gestores, mas aí é caro, eu não tenho dinheiro para pensar numa estrutura dessa. Não, a gente está falando de ouvir pessoas. Isso é de graça, né? Você só vai ouvir. Então, vai fazer ali sua agenda de entrevistas que você tem que fazer na semana, coloca um horário, meia hora, 1 hora, para entrevistar alguém que está fora da sua audiência. Para fazer as perguntas que você faria numa reportagem, mas faz essas para avaliar o teu trabalho. É importante a gente avaliar o nosso trabalho, né? A gente tem no jornalismo um ego, assim, de sempre olhar só para elogio, né? E, cara, a gente precisa deixar esse ego de lado porque a gente está perdendo a audiência, né? A gente tem que assumir que a gente não sabe tudo. Lembrei, isso que eu ia falar da outra vez que eu tinha esquecido. Assumir para a audiência sobre o que você fala, sobre o que você está tratando e sobre o que você não fala, sobre o que você não trata ou você não sabe. Inclusive nas reportagens, quando você fizer uma investigação tal, você deixar lá na metodologia, olha, a gente
olhou para essas bases de dados, fez esse recorte de análise, conversou com essas pessoas, mas a gente não responde tal pergunta. Eu acho que faz parte também você trazer para o leitor, de uma forma muito honesta, aquilo que você não sabe, que é preciso ser pesquisado, que é preciso ser coberto ainda, né? É isso. E aqui, por fim, uma pergunta do Pedro. Duas perguntas, na verdade, são uma, mas são duas. Vou ler aqui. Como integrar assuntos desconhecidos numa determinada comunidade na pauta diária? Aí ele, mais para baixo, completou assim. Ao integrar um assunto que provavelmente não tem algum interesse à comunidade, posso perder a audiência? E aí ele dá um exemplo. No contexto dele, que é de Angola, as questões das alterações climáticas ainda não despertam atenção. Como tornar esta abordagem mais atraente e convidativa à audiência? A gente teve um painel no último Coda BR, na Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais que a gente faz aqui no Brasil, e um dos painéis foi sobre dados ambientais e como comunicar. E aí uma das palestrantes é uma jornalista da Venezuela, que está passando por um problema super grave, né, de desinformação, de acesso do próprio governo, né, não disponibilizar informação para a população. E ela trouxe exatamente isso, como que a gente fala sobre emergência climática de um jeito que fique próximo do dia a dia das pessoas, mas também sem banalizar, né? Então, ela trouxe uma reflexão que é, toda vez que a gente vai falar de emergência climática, de mudança climática, a gente coloca aquela foto lá do Polo Norte, do urso, em cima de uma geleira que está derretendo. E isso é muito distante do que a gente vive hoje, né? É muito distante do impacto que a gente tem com a mudança climática. Hoje a gente está passando por ondas de calor, pelas enchentes, né? Isso é o impacto real que a gente tem. Então, é tentar trazer o tema para algo que vai mudar a sua rotina. Se a sua cidade alagou e você está impedido de circular por ela por conta desse alagamento, é um impacto real da mudança climática que a pessoa vai ter muito mais facilidade de assimilar. Então, eu acho que talvez ir um pouco mais além desses conceitos de mudança climática, trazendo para o real, mas também explicando muito o básico. Nem todo mundo está familiarizado com os termos que a gente usa. Mudança climática, emergência climática. Para muita gente, isso soa muito distante, essa discussão de mim. Então, eu acho que também trazer isso nas reportagens, o que é o beabá mesmo, né? O que que é isso? Do que a gente está falando? O que que isso tem a ver com a sua vida? Traduzir muito mais essas questões talvez seja uma forma de aproximar a audiência desse conteúdo, né? Bacana. De perguntas a gente fechou. Se alguém tiver, são os últimos instantes, pode mandar aqui. Só vou passar por alguns comentários interessantes. Um aqui foi da Aline, falando que no marketing digital existe a figura do social listener, né? Na visão dela, precisa haver esse profissional nas redações. Hoje fica somente naquele painel do leitor e não é mais o que precisamos. A Ângela Ruiz diz que ela trabalha com a parte de informação de clima, eventos extremos climáticos, e isso é uma questão de educação das pessoas. A sociedade só busca informação mais a fundo quando é atingida pelo evento. E ela complementa, também é um problema cultural. Áreas de risco são um problema no Brasil e temos muitas famílias que se recusam a sair da área. Hoje precisamos ir a fundo nessa questão, uma questão socioeconômica, né? Porque elas estão ali Socioeconômica. naquela área, não é porque elas querem, porque se pudessem, estariam numa outra região. E a Eliana também agradece a você pelo webinar e os compartilhamentos, assim como outras pessoas. A Ariane Tatiane disse que não conseguiu responder a pergunta, mas a enquete, mas não tem problema, Ariane. E a Karine, por fim, diz aqui, trabalhar essas práticas que a Jamile trouxe devem começar já na formação do jornalista, na Sim. faculdade, quando, né, a pessoa tem a oportunidade de fazer. Pessoal, Jamile, se você não tem mais nenhum comentário, se o pessoal, os participantes não têm mais nenhuma pergunta, acho que podemos encerrar por aqui. Sim, é bom agradecer, né, essa contribuição. Acho que falando aqui, trocando com vocês, a gente vai chegando a outras soluções, né, que a gente pode adotar aqui no contexto do Brasil. Então, obrigada e estou à disposição nas redes sociais para quem quiser trocar uma ideia, continuar esse papo. Eu gosto muito de falar de jornalismo, então estou à disposição.
Obrigado, Jamile. Depois você me passa a apresentação, né? E eu compartilho com o pessoal. Isso, eu posso passar agora até, se você quiser que já colocar. Tá. Eu achei até que eu já tinha colocado ali. Deixa eu compartilhar. Aí tem todos os links que a gente compartilhou aqui. Espera aí, deixa eu colocar. Coloca no chat mesmo? Pode ser no chat. É, Lá Isso. também tem meu contato, tem todos os É, links e é isso, estou à disposição. beleza, então. Aí já respondendo aqui a pergunta do Daniel, dos contatos, tá ali no doc que ela mandou. No meu caso, é só procurar meu nome na internet que vai ter eu e um dentista de Portugal. Então não tem muito erro. Legal. Tá bom, pessoal? Bom, Muito gente, obrigado. Até a semana que vem. Lembrando, mesmo horário, quinta às 10 horas, dessa vez com a Priscila Pacheco, para falar um pouquinho dessa parte de jornalismo de soluções. beleza. Compareçam. Obrigado, Jamile. Tchau, 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 tchau. pessoal. Boa quinta.